Ah, o último capítulo da novela. A vilã cercada, o cerco se fechando, a polícia na porta da mansão. E o que ela faz? Desiste? Chora? Se arrepende? Claro que não. Ela rosna, ela grita mais alto, faz ameaças, diz que Vocês vão se arrepender, seus ingratos! jura vingança e, claro, finge que ainda tem aliados. Eu não tô sozinha! Todo mundo aqui está comigo! Enquanto isso, a empregada já vazou pela porta dos fundos, o motorista pegou o carro e sumiu, e até o poodle da madame correu para casa do vizinho. Pois é, meus caros, a vilã agora atende pelo nome de Alexandre de Moraes. O figurino, toga. A mansão, o STF. E o discurso, um show de bravatas no estilo eu ignoro a realidade. Como se fosse possível ignorar sanções internacionais, igual se ignora um ex-namorado ligando. Abandonado por colegas togados, pelo assessor delator, pelos bancos e até pela dignidade, Xandão segue esperneando, tentando convencer o mundo de que ainda manda. Mas, como toda vilã de novela, no fim só resta a ele um monólogo patético. Brasilinas e brasilinos, meninos e meninas, togados e delatores, preparem-se para mais um capítulo da nossa série preferida, A Queda do Império Careca. Agora com plot twist internacional, cenas de abandono emocional e um elenco de coadjuvantes que está saindo pela porta dos fundos antes que o barco afunde de vez. Sim, meus amigos, a bigorna da Lei Magnitsky caiu com tudo na cabeça reluzente de Alexandre o Grande, como se fosse um episódio de Papaléguas, só que com menos graça e mais sanção. Paralelepípedo? E o que a gente vê agora é cada um por si e Xandão, bom, Xandão que lute. Começamos com o Bradesco, esse gigante do capitalismo de compadrio. O CEO do banco, Marcelo Noronha, dando a clássica resposta de quem não quer treta internacional. Não discutimos a lei Magnitsky, nós cumprimos a lei. Tradução simultânea? Xandão, foi mal aí, mas quem manda agora é o tio Sam! E o pior, já bloquearam até os cartões de crédito internacionais do nosso pequeno tirano. Imagina o drama, ele abrindo o app do Nubank para pagar um café e a mensagem: Transação negada por violação de direitos humanos. quem fala sobre isso com lágrimas nos olhos é o jornalista da Globo News e velho que censurava memes, Valdo Cruz Credo. Os bancos fizeram consultas a escritórios, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, em Nova York, para saber, a partir da ordem executiva baixada, qual era o alcance dela em relação a Alexandre de Moraes. Os bancos fizeram essa consulta e levaram essa informação até o Supremo Tribunal Federal. Cartão de crédito dividiu os bancos. Tem banco que acha que, se for uma compra com real, pode usar o cartão de crédito com bandeira americana. Outros bancos acham que não. Aí eles chegaram à conclusão seguinte: vamos bloquear os cartões internacionais do ministro Alexandre de Moraes. Não, para aí. Isso já está acontecendo. Você está dizendo isso? Eles já começaram a bloquear os cartões do ministro? Porque a ordem já está valendo, né? A ordem já está valendo e já estão bloqueando os cartões de crédito internacional por precaução, para evitar que, de repente, tenha alguma operação com cartão internacional e eles sejam sancionados. Então, já está bloqueando os cartões de crédito, né? Então, essa é uma etapa, Marcelo. Então, por enquanto é isso. Mas não se desespere, Xandão. No Nordeste tem o Cred Shop. Ué, mas anteontem essa mesma galera tava com o peito estufado, com um sorrisinho de canto de boca, dizendo que o Xandão não tinha conta em banco americano, que não tinha patrimônio lá, que não mudava nada. Por que os bancos bloquearam cartões de crédito internacionais preventivamente, então? Quem também resolveu dar uma voltinha fora do barco foi o ex-assessor do Xandemar, Eduardo Tagliaferro. O cara reaparece na Itália com o olhar de quem tem histórias cabeludas para contar e a sede de quem foi abandonado no churrasco.
Ele promete abrir a caixa preta da perseguição política e, convenhamos, ninguém tem mais conteúdo explosivo do que um ex-assessor magoado com acesso a PDFs secretos. Preparem os e-mails, os prints, os áudios, os scripts de prisão preventiva. Vem aí a série Dossiê Tagliaferro, o capítulo que o STF tentou esconder. Falar um pouquinho a mais disso, por quê, o que seria, o porquê que foram deletadas e se alguém mandou deletar essas mensagens. Alguém que mandou foi ele, indiscutivelmente foi ele. Eu não posso dar maiores detalhes, na verdade ele sempre mandou deletar todo o conteúdo que a gente conversava em grupos, ou em conversa entre pessoas. E eu não fiz isso. Não fiz isso. Ele que você diz é não o ministro? Alexandre de Moraes, eu não fiz isso e como muitas outras pessoas que estavam bem próximas a mim também não fizeram. Não fizeram, entendeu? Eu não posso entrar em mais detalhes com relação a isso aí, por quê? Deixa eu explicar. Ele sabe o que quer, porque ele não é otário. Mas se eu for detalhar tudo que eu tenho, tudo o que vai ser feito, ele pode tentar, lá dentro, como ele sempre fez, manipular para falar, não, isso não é isso não é aquilo. Mas eu tenho como provar a manipulação. Eu tenho como provar. E eu vou provar. E Eduardo, você teme pela sua vida? Eu não tenho medo de morrer, cara. Independente dessa situação, eu nunca tive medo de morrer. Eu só peço a Deus que eu não morra afogado e nem queimado. Mas eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho. Zero. Tagliaferro, e nesse sentido, né, eu entendo o que nós precisamos buscar o caminho para fazer com que tudo o que você tem de conteúdo seja usado da melhor maneira possível. O que você busca? É o Parlamento Europeu, o Parlamento Americano? Uma ótima pergunta, porque o pessoal fica assim, joga tudo, joga a merda do ventilador, cospe, não sei o quê. A gente quer saber, sim, existe um plano, existe uma estratégia, a gente já vem traçando essa estratégia há um tempo, entendeu? Há um tempo, e nós vamos pegar ele em todos os lugares que forem precisos, entendeu? Não só nos Estados Unidos, não só lá, como em outros lugares. Existe sim uma estratégia. A coisa tá tão feia que até dentro do STF já tem gente largando o Xandemar. Sabe aquela nota do Supremo Tribunal Federal de solidariedade ao ministro Xandecir, lançada na quarta-feira à noite, algumas horas depois de o Careca ter sido alvo da Lei Magnitsky? Pois é, não foi acordada com todos os 11 membros da corte. Na verdade, a imprensa apurou que um integrante nem sequer foi consultado. A revista Oeste, um outro ministro disse que discordou de pontos do documento. Maioria do STF se recusou a assinar carta em defesa de Moraes. E isso não é tudo. Lula, o rei das alianças e das costelas assadas na Alvorada, resolveu promover um banquete da desesperança. Convidou os 11 ministros do STF para fazer uma selfie de apoio ao Xandão. Compareceram 7. Nem para dar número de camisa de futebol. A defesa da soberania nacional virou um evento com mesa vazia. Fux, sumido. Mendonça, ignorou. Nunes Marques deixou no vácuo. Carmen Lúcia preferiu um chá de camomila em casa. O presidente Lula se encontrou com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal aqui no Palácio da Alvorada nesta quinta-feira. O encontro acontece depois dos Estados Unidos aplicarem algumas sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Entre as medidas está previsto o congelamento de bens e contas de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Estiveram presentes aqui no Palácio da Alvorada os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Alexandre de Moraes e também o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Além disso, participaram o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o Advogado-Geral da União, Jorge Messias. Lula, ele convidou todos os ministros do STF, incluindo André Mendonça e Cássio Nunes Marques. No entanto, eles não participaram. O gesto do petista é mais uma demonstração de apoio ao Supremo Tribunal Federal diante das tensões com o governo dos Estados Unidos. Sabe aquela foto de casamento onde metade dos padrinhos faltou e o noivo sorri forçado? Foi isso. Uma coisa é certa,
Qualquer refeição com o maior dos corruptos, cúmplice da desgraça instalada no país, e sua intragável alpinista de presídio Janja provoca indigestão. No dia seguinte, o STF reabriu os trabalhos com aquele clima de velório que virou stand-up involuntário. O seu peru do judiciário, Luiz XIV Barroso, subiu ao púlpito para defender o indefensável. Gilmar Mendes fez cara de quem acabou de tomar chá de boldo e disse que o Brasil está sendo vítima de ataques de incivilidade. E Xander Clayson? O cabeça de manequim resolveu pirar ao vivo. Disse que vai ignorar as sanções. Isso mesmo, como quem diz: eu ignoro essa multa de trânsito. E acha que o carro não vai ser guinchado. Ou melhor, como quem tenta ignorar a realidade, achando que a realidade vai retribuir o favor. As ações prosseguirão. O rito processual do Supremo Tribunal Federal não se adiantará, não se atrasará. O rito processual do Supremo Tribunal Federal irá ignorar as sanções praticadas. Esse relator vai ignorar as sanções que foram aplicadas e continuar trabalhando como vem fazendo, tanto no plenário quanto na primeira turma, sempre de forma colegiada, diferentemente das mentiras, das inverdades, da desinformação, e bem citou o ministro, nosso decano, o eminente ministro Gilmar Mendes, a desinformação das redes sociais. Mas como já dizia Ayn Rand, você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Eu, por exemplo, tinha uma multa no Banco Itaú, eu resolvi ignorá-la, mas ela não me ignorou. Alguém avisa para esse careca que ele realmente pode ignorar as sanções, mas não vai conseguir ignorar as consequências das sanções. Mano, você não precisa cumprir a Magnitsky. Só os bancos, corretoras, companhias aéreas, Uber, iFood, Google, Amazon, Netflix, fica tranquilo e sussa que vai dar tudo certo. O ex-presidente russo Medvedev resolveu falar alto e fazer bravata com Trump. Em resposta, o presidente acabou de reposicionar 2 submarinos nucleares. Fica a dica. E Chandesi foi mais longe. Disse que o tribunal também não vai se acovardar, pois seus ministros são forjados na democracia. Não, eu também não entendi como alguém ser forjado na democracia o torna mais corajoso. Mas não dá para se esperar um raciocínio muito sofisticado de alguém que confunde mais com mas. Para você ter uma ideia de como o cara tá fora da realidade, segundo o ministro Xandengoso, uma das provas de que suas decisões seguem o devido processo legal é essa. Foram interpostos contra decisões minhas monocráticas 707 recursos. 707 recursos. Todos, absolutamente todos, foram improvidos e os colegiados mantiveram as decisões proferidas. Foram julgados desses 707 recursos, 413 no plenário e 294 pela primeira turma, a demonstrar que o devido processo legal nas ações penais nesse Supremo Tribunal Federal é o resultado do colegiado. É o resultado da vontade do colegiado. 707 recursos interpostos, 100% deles negados pelo colegiado, e o sujeito usa isso como argumento que o devido processo legal está sendo respeitado. Xandirene está tão cego que não se dá conta de que esse dado depõe ainda mais contra ele e contra a corte. Como assim 707 recursos, todos improvidos? Todas as decisões dele são perfeitas? Claro que não. Só prova uma coisa: o recurso à própria corte é inútil. Perde-se sempre. Eduardo Bolsonaro, direto do centro da tempestade, ou melhor, da Casa Branca, responde com ironia fina.
Se os ministros acham que somos nós que estamos na bolha, tentem andar na rua sem segurança. Eu acho engraçado, né? Porque, primeiro, ah, não quer. Há um tempo atrás, a Globo News recebeu uma ordem do Lula para não ficar falando muito de mim, né? A gente fala, não. Aí começaram, não, foi as Big Tech, não, isso daí tá acontecendo por causa disso, daquilo. E agora, os ministros da Suprema Corte falando dessa maneira elogiosa para comigo, eles só estão aumentando a minha moral. O que o doutor Sebastião Coelho disse numa oportunidade, fazendo a defesa ainda do seu cliente Felipe Martins à Suprema Corte, né, que eles são pessoas que são odiadas pelo público, isso é uma verdade. Essas pessoas têm que sair da bolha e começar a andar sem segurança por aí. Será que o Moraes consegue andar sem segurança por aí? Para eles verem que quem está na bolha não somos nós. Nós estamos agora dentro da Casa Branca, com o porta-voz do State Department, mostrando para o mundo inteiro quem é o Alexandre de Moraes. Só está começando. Então, Moraes, né, eu vi essa notícia também falando hoje que ele está perdendo os cartões de crédito. É importante dizer, não são apenas os cartões de crédito internacionais. Nós estamos atentos para denunciar empresas que estejam se relacionando com um sancionado pela lei Magnitsky em contato direto com as autoridades americanas, tá? Deixar isso daí bem claro. E a deterioração do Moraes vai refletir em todo o judiciário brasileiro. Não é porque eu quero, tá? E por favor, isso aqui não é uma ameaça, não. Mas é porque se o Brasil continuar seguindo ordens de um juiz conhecido internacionalmente como violador de direitos humanos, isso vai destruir a credibilidade de todos os juízes brasileiros. Enquanto isso, Chandervaldo, na maior tranquilidade, afirma que há uma organização criminosa tentando causar uma crise política e econômica, veja bem, denunciando as violações de direitos humanos dele mesmo. É o cúmulo do narcisismo autoritário. Você prende gente por criticar você e se alguém denuncia isso no exterior, você acusa a pessoa de sabotagem econômica. Tem vilã de novela das 8 com mais autoconsciência que isso. Demonstrando não existir limites para a ousadia e covardia dessa organização criminosa, que será, como bem disse o ministro Gilmar Mendes, será responsabilizada. Será integralmente responsabilizada. E na mais característica criminosa dessa verdadeira organização miliciana, ao fazerem as postagens, dizem, ainda há tempo caso você aceite a torpe coação. Acham que estão lidando com pessoas da laia deles, acham que estão lidando também com milicianos, mas não estão lidando com ministros da Suprema Corte Brasileira. O desespero do Chandiva é tanto que agora ele tenta colar todos os ministros na cruz que ele mesmo ergueu. Estamos todos juntos! Mas não estão. Estão todos calados, olhando para o lado, contando os segundos para dizer: eu avisei. Solidariedade institucional é igual aqueles grupos de zap da firma. Todo mundo responde com emoji, mas na hora que o bicho pega, ninguém aparece para ajudar a carregar a mudança. E se continuarem com o Xandão, tudo bem também. Vão ser todos sancionados num só strike. O governo Trump já tem mais 4 ministros na mira. Agora, tanto faz os ministros continuarem ou não o julgamento do Bolsonaro. Para um mundo civilizado, toda decisão tomada pelo STF do Brasil será desconsiderada. Ainda não deve ter caído a ficha para eles, mas o relator dessas ações foi sancionado globalmente por desrespeitar direitos humanos. O troféu Bolsonaro preso pode custar o futuro de 200 milhões de brasileiros. A primeira reação é sempre o chilique, mas a realidade acaba se impondo. Não existe lutar contra os Estados Unidos. Aliás, não existe lutar contra quem tem mais poder. A paz, o bem-estar, tudo isso não passa de concessões de quem pode transformar o mundo no que quiser. O fim está próximo. Moral da história? A paz que o Brasil de Lula e Xandão viveu até agora era só uma concessão de quem tem mais poder. E quando o poder de verdade começa a agir, aquele que tem submarinos nucleares, canetadas que travam contas globais e um sobrenome de 6 letras, Trump, a máscara cai. A canetada de um ministro do STF pode mudar o Brasil,
Mas a canetada do Trump muda o planeta. Xandão quis brigar com o planeta. Agora aguenta. E assim termina mais um capítulo da nossa novela, com a vilã isolada falando sozinha na sala vazia, ameaçando fantasmas e ignorando que o mundo já virou a página. Xandemar ainda acha que gritar mais alto vai fazer a realidade desaparecer. Mas, como toda vilã surtada de novela, ele esquece de um detalhe. O roteiro não é mais dele. A bigorna caiu, o público mudou de canal e agora só resta o vexame do último ato. Não! Não! Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.